Muito bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo o texto da Palavra de Deus que está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 18. E a Palavra de Deus diz assim: Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Amém? É incrível como a palavra de Deus nos ensina muitas coisas, e principalmente nesse livro de Daniel, nos ensina profundamente como Deus age por meio dos seus filhos. E eu vejo a vida de Daniel e dos outros, os amigos de Daniel, que na verdade foram separados pelo rei, como sábios, como sábios, né, que vieram de Judá. Mas fora esse, Nabucodonosor separou vários sábios que vieram tanto de Judá como de toda a Jerusalém, né? Então eles, na verdade, pegaram daquele povo de Israel. Então, como era de costume que os reis faziam, né? Eles pegavam o que era de melhor daquela terra, né? Uma vez que eles dominavam aquele país ou aquele povoado, eles tiravam toda a riqueza e pegavam todas as pessoas que eram instruídas em sabedoria, todas aquelas que eram doutores, né, em tudo quanto era cultura e conhecimento de ciência. Então isso era uma prática comum entre os reinados, né, na época, né? E é incrível como Nabucodonosor fez o mesmo com Israel, na verdade, né? Quando ele dominou aquele povo, ele levou consigo cativo vários sábios, né? E no meio desses sábios existiam 4 sábios que vieram de Judá, da raiz de Judá, que era Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né? E eles fizeram aquele propósito de 10 dias, né, comendo somente dos alimentos que não eram destinados pelo rei, ou melhor, das iguarias, das coisas melhores, do vinho, e passaram a comer somente legumes e água. E experimentados esses 10 dias, demonstrou-se que aparentemente eles estavam melhores do que os outros. Mas o que me deixa assim bastante atento com relação a essa palavra que Deus, na verdade, colocou no meu coração, é que Ele capacita aquele que Ele chamou. Porque se você avaliar, de todos os sábios, de todos os instruídos, de todos os doutos da lei, de todos os doutos da ciência, Nabucodonosor escolheu exatamente os 4. Porque os 4 realmente desempenhavam um papel melhor de sabedoria e inteligência diante do rei. Então o que eu quero dizer com esse texto na palavra de Deus é que Deus, na verdade, capacita os que foram chamados. Para um propósito que Deus tem na vida dos seus filhos, Deus capacita a toda boa obra. E nós temos que entender isso, porque muitas vezes a gente recebe um chamado de Deus e a gente fala assim, não, eu não sou capaz. Mas lembre-se disso, não foste vós que escolhestes, mas Deus escolheu a cada um de vós. Então, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos entender, né, e ter a plena convicção, se Deus nos chamou, Ele nos capacitará. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5 diz que Ele que nos dá a suficiência, ou melhor, o apóstolo Paulo diz isso, porque Deus é quem capacita aquele que Ele chama, aquele que Ele escolhe. É Deus que nos escolheu e Deus nos capacitará para toda boa obra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã então. Querido Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor Jesus, colocar as nossas vidas e o nosso coração diante de Ti nesta manhã, Pai, apresentando, Senhor Jesus, o nosso corpo, Senhor Jesus, como culto racional ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa nos usar, Senhor Jesus, segundo o seu chamado, segundo os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas, ó Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê a suficiência, Pai. Porque assim como diz na Tua palavra, o Senhor é quem capacita os seus
escolhidos, ó Deus, porque não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas sim o Senhor é que nos escolheu antes mesmo de nós sermos concebidos nessa terra, Pai. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus, a perseguir, ó Deus, a perseverar, ó Deus, o chamado que cada um tem, Senhor Jesus. E abençoa, Senhor Jesus, cada chamado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e não se esqueçam, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal e compartilhem dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que possa abençoar outras vidas em nome de Jesus.